de volta com o nosso Vida Melhor, do lado do querido Douglas. Olha, deixa eu te dar um abraço de novo. Eu tô muito contente. O Douglas que fez o bolo do meu aniversário, que foi lá pra minha casa. Surpresa, pois Eu postei no Instagram, você viu? Eu vi. E foi um sucesso. E que delícia de Ficou bolo, bom. viu? Que delícia de bolo, Obrigado. gente. E ele fez com as rosas douradas, coisa mais linda. Tudo Depois eu peço pra comestível. produção mostrar enquanto a gente for fazendo aqui pra você ver. Mas o Douglas trouxe pra gente uma receita que é um pão de mel com brigadeiro de limão siciliano. E ele veio dividir justo essa receita porque foi uma receita que colocou a vida dele no eixo. Foi a primeira receita que ele fez e foi a receita que marca um antes e um depois, né, Douglas? Verdade. Você sabe que toda segunda-feira aqui a gente fala sobre dependência química. Sim. A gente tem nosso quadro de Amor Exigente e é uma causa que eu abraço porque eu vejo que o mundo está sofrendo por conta da dependência química. Muito. Né? Na verdade, por conta da indústria gananciosa que fabrica droga e quer acabar com a vida dos outros e ficar muito rica. Qualquer pessoa não entra pra droga achando que vai terminar como termina. Como você esteve um dia, que era na Cracolândia, é isso? Eu acho que não só as drogas também, a gente tá falando de um assunto agora mesmo sobre a depressão. Aí junta tudo, né? Aquela coisa das drogas, aquela coisa depressão, pega-se tudo, né? Mas eu acho que quando a gente tem força de vontade e a gente acredita, a gente... Mas é verdade consegue, que você mas passou tem. por tudo isso? Com Sim. essa cara maravilhosa que você tá hoje? mas é é uma- possível vencer uma droga forte como o crack? É difícil. Na verdade, o crack, eu acho que foi... Eu consegui mais porque o crack eu não me aprofundei. Eu não cheguei a usar muito crack. Porque eu vim para São Paulo e eu passei as situações que eu passei na rua, quando eu morei na rua. Eu sabia que eu não queria aquilo para o resto da minha vida. Eu sabia o que eu vim fazer em São Paulo, o que eu queria, quem eu deixei, a família, tudo que eu deixei. Então, quando eu vim para cá, eu vi as histórias de vida, porque é tantas histórias de vida que você encontra de pessoas que têm profissões, têm família, e o crack, ele é totalmente destruidor, né? Então, quando a pessoa ela tá naquele vício profundo, vamos dizer assim, do crack, a gente vê que não tem mais volta, né? Outros tipos de droga, eu usei tudo, né? Cola, por exemplo, eu usava porque inibia a fome. E é tão ruim a gente sentir fome porque a gente na rua, a gente acaba sendo invisível da sociedade, né? A gente está na rua, às vezes a gente encontra a sociedade, a gente não quer pedir um dinheiro, a gente quer às vezes conversar. E a gente não vai desabafar com a pessoa que está ali junto com a gente na mesma situação. Então a gente precisa de alguém. Então quando a gente às vezes está na rua andando, hoje às vezes nós somos assim, né? Aquela coisa da pressa. Você está andando na rua e vem alguém, ô tio, você está com pressa? Não tenho. A gente é automático assim, né? E isso machuca muito. E até hoje em dia quando eu estou andando nas ruas e alguém vem e às vezes eu sento com um morador de rua e vou bater papo, né? Que era uma coisa que você sentia Que é uma coisa falta. que eu sentia, entendeu? Eu sei que às vezes tem muitas pessoas maldosas. Eu sempre falo, de 10 pessoas que estão ali, 8 já não tem jeito mais. Tanto faz estar vivo, estar morto. Mas 2, às vezes, eles querem uma ajuda, eles querem sair dali assim como eu quis. Como é que entendeu? foi a sua ajuda? Como é que você saiu do fundo do poço? Eu, na verdade, duvidei de Deus, né? Quando chegou uma fase que eu estava muito anêmico, fraco, sujo, cansado, eu cheguei e falei, Deus, será que você existe mesmo? Eu acho que você não existe, porque se você existisse, eu acho que não existiria isso aqui. Então, eu vou te desafiar. Desafiei Deus. E eu disse assim, se hoje o Senhor está me ouvindo e se hoje o Senhor existe, hoje o Senhor vai me botar uma luz e eu vou sair das ruas. Não importa se eu vou voltar para minha cidade, porque eu era orgulhoso, né? Porque a minha família falou, se você for embora para São Paulo, você vai passar dificuldade, vai voltar com a mão na frente e outra atrás. Não vá. Mas eu vim. Então esse orgulho me segurou muito. Aí foi quando eu pedi para Deus, eu quero voltar agora para minha cidade porque eu vou deixar meu orgulho de lado. Agora, se for para me ficar em São Paulo e que não importa demorar 30 anos, que eu possa voltar aqui e ter a minha escola de gastronomia e formar esses meninos e ajudar essas pessoas que precisam e eu ser alguém e eu puder passar aquilo que eu nunca fiz, porque eu não tenho curso de nada. Eu já dei aula em faculdade de gastronomia, mas foi um talento que Deus me deu.
hoje vou continuar aqui em São Paulo e se o senhor existir, o senhor vai me tirar daqui. E naquele momento eu comecei a chorar desesperadamente e de joelhos, porque a minha perna se fez assim e comecei a chorar. Aí foi quando uma moça, né, veio e perguntou se eu conhecia uma rua. Você imagina, ela estava procurando uma rua que é uma travessa da Joaquim, é a Joaquim Eugênio de Lima, uma travessa da Paulista, e ela estava lá na República. E ela começou a puxar, a conversar comigo. Quando eu dei por mim, eu estava subindo o Cemitério da Consolação com ela. Ela foi fazer uma entrevista para telemarketing. E eu todo sujo, naquele dia eu entrei, fiz a entrevista junto com ela. E naquele dia eu saí empregado. Naquele dia ela me levou para casa dela, tomei banho, fiz tudo. E aí você fala, Deus não existe? Gente, eu tô toda arrepiada. Porque isso foi um milagre. Nossa, eu tô inteira arrepiada com a tua história. É assim, eu não estava aguentando mais. Naquele dia, para mim, era o último dia. Ou eu saía, ou eu morria, porque não dava mais. Porque as drogas estavam me acabando comigo, tanto a cola, como cocaína. A cocaína, na verdade, eu usava porque, assim, à noite é muito perigoso em São Paulo, né? Porque quando eu não tive mais dinheiro para dormir nos lugares, né? Eu chegava a dormir em cinemas de prostituição, porque era um lugar que eu me sentia seguro, né? Então, quando eu não tinha mais condições de dormir nesse cinema, eu falei, eu vou ter que me juntar aos inimigos agora. Então, eu ficava com medo de ser queimado na rua, de levar uma facada, alguma coisa assim. Eu me juntei com a Cracolândia, né? Então, ali foi muito difícil, foram momentos horríveis, Vamos pensar agora horríveis, só nesse né? milagre, porque Deus te salvou de um jeito que eu nunca ouvi nada igual. Nunca. Quero ficar com essa história. Depois eu quero ter oportunidade para você contar mais histórias, porque não à toa o Douglas está falando tudo isso aqui hoje. A gente não combinou, ele veio aqui para fazer o pão de mel. Eu não sei o porquê que ele está contando a história, nem porquê que a gente abriu esse espaço, mas Deus sabe e você do outro lado sabe. Quando eu comecei no interior, eu passava a dificuldade, que a gente passa dificuldade, né? Então eu comecei a fazer pão de mel. E aí eu começava a fazer pão de mel, eu ia em porta vendendo, né? E às vezes eu não tinha dinheiro para comprar material, daí eu ia assim na segunda-feira, aí falava assim, olha, sexta-feira eu vou ter pão de mel, você não quer me ajudar? Aí você pega tantos pãezinhos e aí me ajuda, e aí na sexta-feira eu venho entregar. E assim eu fazia, ia, vendia, e a gente se virava. Eu acho que muita gente que está em casa hoje às vezes passa uma dificuldade, mas às vezes não sabe como começar e não tem aquela força. É isso, gente, você tem que pegar E bora fazer pão de mel. Bora fazer pão de mel, exatamente. O que você tá fazendo aí? Aqui a gente colocou as duas latas de leite condensado, tá? Que tá na receita. 50 gramas de chocolate branco, tá? E meia caixa de creme de leite. A gente vai fazer aqui o brigadeiro. Eu preciso dar o ponto nesse brigadeiro antes, tá? Depois que eu dei o ponto de brigadeiro, aí sim que eu vou misturar o suco dos 2 limões ali. No caso aqui, eu coloquei o suco dos 2 limões já no fogo. Pode ser qualquer limão? Nesse caso, siciliano, tá? Se você for usar o limão tradicional, não coloque as cascas depois no brigadeiro, como eu vou colocar o do limão siciliano. Porque a casca do nosso limão tradicional, ele amarga, tá? Então não é legal. Se for colocar, pode colocar junto ali para cozinhar. Então aqui eu vou mexer até dar o ponto. Como a gente não tem muito tempo aqui pra gente dar o ponto, eu vou aqui desligar, mas eu vou mostrar como é que vai ficar esse creme aqui. Ó, vai ficar nessa textura aqui. Tá vendo? Tá, bem cremosinho mesmo. Bem cremosinho mesmo. Pra turma em casa entender, quando começa a aparecer o fundo... Isso. Quando começa a aparecer o fundo, aí eu vou desligar, tá? E automaticamente, quando reduzir um pouco o suco do meu limão, eu vou virar aqui junto esse brigadeiro e vou mexer. Tudo quente ainda? Tudo quente, só assim pra não talhar. Se eu fizer tudo junto, aí vai talhar, tá? Então é dessa maneira. Aí deixou esfriar, vai ficar exatamente assim. Esse já tá com limão siciliano? Esse já está com tudo. Perfeito. Tá? Já tá até com as raspas aqui que eu trouxe, já tá ali também no meio. E aí agora a gente vai fazer a massa, tá? A massa a gente vai utilizar então uma caixa ou uma lata de leite condensado. Olha, na massa já vai o leite condensado? Já vai. Eu não uso ovos nessa receita e nem o açúcar mascavo, tá? Tá. Porque tem muita gente que utiliza, né, o açúcar mascavo. Vamos agora pegar um mel. Uma lata de leite condensado. Agora é o mel, né? O mel. Meia xícara de mel. O leite. São 2 xícaras de chá de leite. O leite frio mesmo, Douglas? O leite frio, em temperatura ambiente, tá?
Tá. Aqui o leite. E aí, já junto, eu vou colocar o cravo e a Uma canela. colher de café de cravo e 2 colheres de café de canela, né? Exatamente. Que é o que dá o gostinho de pão de mel, Que né? é o que dá o gostinho do pão de mel. Aí depois, vamos só ligar aqui. Quer ajuda? Aqui e aqui. Pronto, vamos embora. É rapidinho aqui, deu uma batidinha. Perfeito. Aí eu vou pegar esse líquido, vou colocar aqui no outro recipiente. Tá, então aí tem uma lata de leite condensado, meia xícara de chá de mel, 2 xícaras de chá de leite, colherinha de café de cravo, 2 colherinhas de café de canela. Sim. Aí agora que eu desliguei, coloquei no recipiente, eu venho com os secos, que no caso seria o chocolate em pó. Uma tá? xícara de chá de Isso. chocolate em pó. Aí eu vou mexer. E aí eu vou colocar a minha farinha. Agora, Que são 3 xícaras de chá, né? eu vou colocar a metade. Vou mexer bem. E é um pão de mel que acaba sendo econômico. Mas aí, esse mesmo recheio que eu estou ensinando para fazer o pão de mel, em casa, vocês que fazem bolo, dá para fazer também o recheio de um bolo de chocolate, fica muito bom, uma massa branca também. Vai ficar bem gostoso. Fazer com recheio de limão siciliano? De limão siciliano. Fica bom? Esse recheio você pode utilizar para fazer também bolos, Maravilha. né? Aí também, Não com só o pão aquela de mel. base que você ensinou no começo, do leite condensado, do chocolate, se a gente não colocar o limão siciliano, o que a gente pode colocar? pra Então, você variar pode de fazer um recheio de coco, você pode fazer um recheio de brigadeiro, pode fazer um ganache. Qual que é o pão de mel que mais sai? É o de coco. É o de coco? É aquele famoso recheio que Tipo todo mundo prestígio. gosta. É esse mesmo. Todo mundo gosta. É o que mais sai. E hoje você pode usar o pão de mel, se usa muito hoje em festa infantil, né? Para decorar as mesas, que você pode usar, que nem eu coloquei aquela rosa ali de pasta americana em cima. Ficou você uma pode graça, gente. usar Você o dá personagem. cursos, Douglas? Então, no momento não, mas já ministrei muito curso, é porque na verdade eu tô um pouquinho sem tempo mesmo de fazer, porque chega nos finais de semana, é tanto bolo para fazer, tanto doce para fazer. Não, e também E a tem gente que fazer acaba- porque você faz um trabalho muito lindo. A produção conseguiu separar a foto do bolo que ele fez pra mim, que eu pedi? Daqui a pouquinho a gente mostra. Gente, a coisa mais linda. Corre lá no meu Instagram que vocês vão ver, Cláudia Tenório Oficial, tá? Na época do meu aniversário, ele que fez o que foi lá pra minha casa. Ele faz as rosas, ele põe um dourado. Sim. Coisa linda. Qualquer hora a gente vem fazer aqui para E mostrar essa técnica. o sabor delicioso de que bom que você nozes. gostou. Amamos, todos. Ó, Cláudia, aqui eu coloquei então, por último, o fermento e o bicarbonato, tá? Tá. Então, tudo mexendo aqui. Em casa, mexer sem pressa, sempre de baixo para cima, para fazer que essa massa entre no ar, para ficar uma massa gostosa, tá? Aí, eu tenho duas maneiras agora. Ou eu tenho as forminhas individuais de pão de mel, tá? Que você pode juntar com margarina e a farinha de trigo e pingar, colocar o recheio até a metade. Ou aqui eu trouxe já uma assadeira, que ela já está untada, Tá. com um pouco de margarina e a farinha de trigo. E aí eu vou colocar aqui, ó. É uma receita mais pra líquida, né, a massa? Exatamente. Ela não é Ela tão, tem que ficar tão assim, espessa. porque eu quero um pão de mel com uma massa úmida, né? Pra não ficar aquela massa muito seca, tá? Então aí o que vai acontecer? Eu vou levar no forno mais ou menos 40 minutos, 180 tá? graus? Exatamente. Não, 200 graus. 200 graus graus é melhor. Ou deixo lá 40 minutos, ou às vezes a gente em casa tem aqueles fornos elétricos, então eles são diferentes dos fornos convencionais a gás. Então você lá deu uma cutucada, viu que tá bom, já era. Aí tá? pode cortar esse pão Pode. de mel. Aí eu porque é o trouxe, tabuleiro inclusive, inteiro, né? eu trouxe aqui um pouco de massa para mostrar. Ó, essa aqui foi uma massa que eu já trouxe para dar tempo de mostrar. Mas aí, ó, eu vou aqui com um cortador de aro aqui. Vou cortar. Eu acho que eu não trouxe uma faca, mas deve ter Mas aqui tem uma aqui, faquinha. peraí, deixa eu pegar aqui. Isso. Que aí você tem lá o... Opa, deixa eu... Tô tentando adivinhar onde tem uma faca aqui, eu vou achar. Sim, Achei! Ó, vou colocar aqui. Perfeito. E agora vamos colocar aqui. Aí aqui, ó, eu vou cortar a massinha, tá?
E aí eu venho com o recheio. Recheia no capricho. O recheio tem que ser no capricho, né? Aqui. Vamos fechar. E aí, eu tenho aqui no micro-ondas, deixa eu pegar aqui. Vamos ver se já tá no ponto certo. Eu acho que já tá bom. O chocolate, que é um chocolate fracionado, tá? Tá. Que aí você vai banhar. Douglas, a gente fez o pão de mel, fez a massa, essa receita toda vai pro nosso Instagram. Vou postar no meu também, no Cláudia Tenório Oficial, tá? Ou no Vida Melhor Oficial. Nos dois, vão estar lá. Ó, Recheou. Agora a gente vem com o chocolate aqui derretido. Lembrando sempre que esse chocolate que eu tô usando, Cláudia, é um chocolate fracionado, tá? Pra ficar mais fácil na secagem. Caso queira usar o chocolate puro, temos que dar aquele famoso choque térmico, tá? Nele. E aí a gente banha aqui, ó, tá? E a gente vem aqui com um garfinho. Retira. Se não tiver um garfinho igual a esse daqui, pode utilizar um garfinho, um garfo tradicional mesmo, tá? Aí vamos colocar em cima de um plastiquinho ou um papel manteiga, tá? E aí, deixou secar. A gente tem esse resultado aqui. Tá pronto. Tá? E a gente decora da maneira que a gente quiser. Caso você não tenha pasta americana, não tenha habilidade, você pode pegar o próprio chocolate branco fracionado também e fazer alguns desenhos. Deixa eu passar o contato. Caso você não tenha nenhuma, você vai comprar com ele, que ele faz pra você no 11 96409 9045. No Face, no Insta é Douglas Volpe com Y oficial, tá? Isso, exatamente. E aí, só para finalizar, caso não queira fazer exatamente com cortadora, não com a forminha, a gente tem já essas forminhas próprias Que facilita no mercado bastante hoje, também. que facilita Maravilha. muito. Tiver dúvida, entra lá no meu Instagram. Douglas Volpe Oficial. 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 Eu posso provar esse? Pode. Vou só puxar aqui a florzinha pra não comer a florzinha. Recheadíssimo. Massa E molhadinha. não é uma massa muito seca, né? Fica uma massa úmida. Você arrasou. Obrigado, viu? Eu volto obrigado, aqui pra comer Cláudia. pão de mel. Hoje é o dia. Coloca na tela a receita e já ajuda a turma em casa. Anota aí, ó. Pra base, uma lata de leite condensado, meia xícara de chá de mel, 2 xícaras de chá de leite, 1 colher de cravo, 2 de café de canela, 1 colher de café de bicarbonato, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de chocolate em pó, 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Viu? Aí a massa tá pronta. O recheio você pode fazer o de limão siciliano ou a sua escolha. Esse ficou maravilhoso. Qualquer dúvida, você já sabe, né? Vai lá no Douglas Volpe Oficial.